organização administrativa. A organização administrativa, o Estado, lembrando, Estado, União, Estados Federados, DF e município. Ele vai executar essa atividade administrativa, pode executar de uma forma centralizada, quando o próprio Estado executa a atividade administrativa por meio dos seus órgãos e agentes. E os órgãos e agentes não têm personalidade jurídica, a gente vai ver ainda na teoria do órgão, eles não têm personalidade jurídica. Se eles não têm, mesmo que eles estejam fazendo, quem está responsabilizado é o próprio Estado. Quando a gente for estudar a teoria do órgão, a gente vai entender isso melhor. Mas a organização administrativa, a administração pública, em seu sentido subjetivo, ela pode realizar o trabalho de forma descentralizada. Porque ela não dá conta de realizar todo o trabalho sozinha. Então, para isso, ela precisa delegar, ela precisa transferir aquela atividade para uma determinada entidade, que vai ter a sua própria personalidade jurídica. E nós damos o exemplo dessa descentralização por meio do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, que é uma autarquia federal, e nós vamos estudar na próxima aula cada uma dessas entidades. Mas, falando do INSS, ele foi criado para ficar responsável por um serviço do Estado, que está previsto constitucionalmente, que é a Previdência Social. Então, o Estado cria uma entidade, e essa entidade ela é responsável por aquele serviço. E ela vai executar esse serviço sendo responsável, sendo titular desse serviço e sendo responsável pela execução desse serviço. O Estado transfere a titularidade e a execução. Essa descentralização ela é feita por duas formas: outorga e por delegação. Falando primeiro por outorga, o Estado transfere a titularidade e a execução. Mas a gente vai ver daqui a pouco que essa descentralização pode ser feita também por meio de delegação. Então, descentralização pressupõe mais de uma pessoa jurídica. O Estado cria uma outra pessoa jurídica e essa pessoa jurídica é responsável pela execução daquela atividade administrativa. Quando o Estado pega essa atividade jurídica e transfere a titularidade dela e a execução, essa descentralização é por outorga. Então o Estado está outorgando a atividade jurídica, a atividade administrativa para uma outra pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica vai fazer aquela atividade jurídica por sua conta e risco. Nós acabamos de falar do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, que ele é responsável pela Previdência Social e ele desempenha essa tarefa por sua conta e risco. Qualquer omissão ou ação que cause prejuízos, que lese a direitos individuais ou até coletivos, o próprio INSS, essa entidade criada pelo Estado, ele vai ser responsabilizado por aquela omissão ou por aquela ação, porque ele é o titular e é aquele que executa a atividade. Essa transferência de titularidade e execução, ela acaba resultando numa autonomia para essa entidade criada. Por quê? Porque essa entidade, para que ela realmente possa desempenhar sua função, ela não tem como o tempo todo ficar pedindo permissão para a entidade criadora. Então imagina só, a gente tem aqui a União criando o INSS, transferindo para ele a titularidade dos serviços relacionados à Previdência Social. Imagina só, concurseiro, se o INSS toda vez que fosse fazer alguma coisa tivesse que pedir permissão para a entidade criadora, no caso a União. Toda vez que ele precisasse de um dinheiro para executar alguma tarefa, para criar uma outra agência, ele tivesse que pedir permissão para a União. Se toda vez que ele tivesse que ter mais pessoal e criasse concurso público, ele tivesse que pedir que a União cedesse agentes para que trabalhasse na autarquia, no INSS. Então, por isso, essas entidades criadas, das quais é outorgado a titularidade e a execução da atividade administrativa, elas têm autonomia. Elas têm autonomia, elas têm orçamento destinado para elas, elas podem ter o seu próprio pessoal, contratar esse pessoal por meio de concurso público ou por meio de seletivo. Ela pode fazer licitação para contratar serviço. Ela pode executar o seu orçamento da forma como ela acha melhor. Só que a entidade criadora não pode intervir na entidade criada,
mas ela pode simplesmente fiscalizar. Imagina só que o INSS, que foi criado para ser responsabilizado por essa atividade de previdência social, começa a desempenhar uma atividade que não tem nada a ver com o seu objetivo, para o qual foi criado. Então a União, a entidade criadora, pode, nesse caso, intervir para que o INSS cumpra a sua finalidade. Então, fique bem claro, o INSS não é subordinado à União. Ele não está hierarquicamente abaixo da União. Ele está só vinculado à União, embora a União tenha o criado. E a União, ela tem o dever de fiscalizar que a entidade criada, ela cumpra os seus objetivos para o qual ela foi criada. Quando a administração, ela executa diretamente a atividade administrativa, na centralização da atividade administrativa, a gente diz que a administração aí é direta, porque ela está realizando diretamente o trabalho. Mas quando a administração pública, o Estado, ele cria outras entidades para realizar essa tarefa, nós estamos vendo que agora o Estado está fazendo o seu trabalho de forma indireta, porque existe uma pessoa no meio desse caminho que está responsável por ser o tentáculo do Estado, por ser as mãos do Estado para executar essa atividade. No exemplo que nós demos, a União, por meio do seu tentáculo INSS, está desempenhando a atividade de previdência social. Nesse caso, nós nos referimos à administração pública indireta. Todas as vezes que o Estado cria uma outra pessoa, outorga para ela a titularidade e a execução desse serviço, estamos aqui nos falando da administração indireta. A administração pública executando a atividade administrativa de forma indireta. Nós vimos também, acabei de dizer, que essa descentralização ela pode ser feita por outorga e pode ser feita por delegação. Antes de nós falarmos da delegação, eu quero que você entenda que essa descentralização por outorga transfere a titularidade e execução, como nós já falamos, e ela cria entidades. E quais são essas entidades que são criadas? Isso aqui você não pode tirar da sua mente. Você tem que ter a compreensão dessas 4 entidades que despicam em praticamente todos os concursos também. Então o Estado pode criar uma autarquia, uma fundação, uma sociedade de economia mista e uma empresa pública. O Estado quem, Thiago? Já falei para você. Estado União, o Estado de Estados Federados, o Estado DF, o Estado Município. Quer dizer então, Thiago, que o Estado da União pode criar uma autarquia? Pode. O Estado do Maranhão pode criar uma autarquia? Pode. O Detran é um exemplo dela. O Estado pode criar uma fundação? Pode. O município pode criar uma fundação? Pode. Ou seja, o Estado ele pode criar qualquer uma dessas entidades para desempenhar uma atividade administrativa. Então, deixe gravado na sua cabeça. Descentralização pode ser feita por outorga, quando há transferência da titularidade e execução, e pode criar qualquer uma dessas 4 entidades que nós vamos estudar detalhadamente cada uma delas na nossa próxima videoaula. Mas antes de finalizar esse bloco, a outra forma de descentralização da atividade administrativa, atente, não perca o raciocínio, é por meio de delegação. E aqui é bem simples. A delegação ela pode ser feita por meio de 2 termos que podem cair na sua prova: concessão ou permissão. Tiago, e o que acontece aqui? O que acontece aqui na concessão e na permissão? Aqui o Estado ele vai transferir não a titularidade do serviço, mas somente a execução. Então, quando o Estado transfere para uma empresa a responsabilidade de realizar o transporte público, ele está transferindo somente a execução, porque ele continua sendo responsável pelo transporte público. Então, nesse caso de descentralização por delegação, a transferência é somente da execução, enquanto a descentralização por meio de outorga, a transferência de tanto da execução quanto da titularidade do serviço. A gente finaliza esse tópico e depois começamos a tratar de cada uma das entidades criadas.